Oi, muito prazer, eu sou o Luiz Felipe, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. E eu tenho certeza que muito provavelmente você já ouviu pelo menos falar sobre as teorias da relatividade de Albert Einstein. Em suas teorias, ele utiliza do conhecimento de que nós vivemos em um mundo de 4 dimensões. 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. 2 dessas 3 dimensões você consegue ver muito claramente aqui nesse vídeo, que são a largura e a altura. Agora, em um filme 3D, por exemplo, que simula a realidade, você consegue visualizar a terceira dimensão, que é justamente a profundidade. Dentro dessas 3 dimensões, eu consigo me movimentar livremente, eu consigo subir ou então descer na altura, e eu consigo me movimentar de um lado para o outro na largura, ou eu posso avançar e retroceder até todas as extremidades da profundidade do comprimento. Ou eu posso simplesmente escolher não me mover e ficar parado dentro desse âmbito das 3 dimensões. Mas em relação à 4ª dimensão, a dimensão temporal do tempo, eu não tenho escolha sobre me movimentar ou não. Eu estou sempre em constante movimento. E na direção do tempo, nós não podemos escolher também para qual direção, para qual sentido nós vamos nos movimentar. Nós estamos sempre nos movimentando e em uma única direção, em direção ao futuro. Eu não consigo retroceder o tempo, eu não consigo parar, congelar o tempo, por mais que muitas vezes todos nós quiséssemos. Tem determinados períodos da nossa vida em que nos sentimos como Peter Parker em Homem-Aranha 2, sobrecarregados com muitas tarefas e obrigações de trabalho, faculdade, amigos, igreja, parceiros românticos, hobbies, treinos, projetos pessoais, sonhos e objetivos. Até que chegamos em um ponto onde só queremos congelar o tempo e descansar. Até que de repente, em algum momento, o que você tanto queria finalmente chega. O momento em que você tem um pouco mais de tempo para conseguir descansar. Por mais que não seja ainda aquele momento que você está tirando férias, você está totalmente tranquilo, leve, livre, solto, podendo fazer o que quiser, entre aspas, né? Porque ninguém nunca pode fazer o que quer. Enfim, você está um pouco mais relaxado. Você até volta para a sua correria diária, mas é aquela correria que você já está acostumado. Você consegue sustentar aquilo por um tempo a mais. Não é aquele momento de pico absurdo, quando vários prazos começam a apertar e você se aperta todo, você não sabe o que fazer, sua cabeça falta explodir para você conseguir tomar uma única decisão. O que fazer primeiro? Não é esse momento. É um momento que vem um pouco antes ou um pouco depois, justamente desses picos de atividade. É um momento quase que de um pós-guerra, em que você está ali liberado. Acabou, finalmente terminou. Você pode finalmente descansar. E claro, você sabe que esse período de descanso ele ainda não é definitivo. Em algum momento você vai ter que voltar àqueles picos de atividades. Aqueles picos onde a sua correria aumenta bastante. Mas você está no período que você consegue enxergar um pouco mais distante o prazo inicial ou então o prazo final daquelas atividades. Você ainda tem um tempo para conseguir se concentrar e relaxar um pouco. Mas aí que tá. Por que essa correria vai voltar de novo dentro de um prazo específico se eu já fiz tudo que eu tinha para fazer? Terminou, não terminou? Aí que tá. Esse período de descanso, de pós-guerra, ele vai dizer muito sobre o que vai ser o próximo período da nossa vida. De que forma? Nós, no momento que chegamos nesse ponto que queremos apenas descansar, que nos sobrecarregamos ao máximo, nosso cérebro ele tende a se estagnar. E quando ele fica estagnado, entra um problema, que nós começamos a olhar os prazos que nós temos para fazer determinadas coisas com outros olhos. Agora, os prazos não estão mais apertando. Agora nós temos tempo para fazer determinadas coisas. Mas, quando nós temos tempo e nosso cérebro está estagnado, o tempo se torna um problema, porque nós passamos a confiar demais nesse tempo e achar que o prazo nunca vai chegar. Até que em determinado momento o prazo chega, e quando o prazo chega,
de repente, juntamente com ele, chega também toda aquela correria que estávamos vivendo momentos antes. Por quê? Porque nós acabamos acumulando tarefas. Nós não criamos processos para realizar aquelas tarefas em um determinado momento. E aí, por conta disso, todo o processo de trabalho, pico de atividade, produtividade ao máximo, descanso, trabalho, pico de produtividade ao máximo, descanso, juntamente com descanso, entenda também procrastinação, faz com que nós caiamos em um ciclo vicioso, justamente de produtividade ao máximo, estagnação mental, procrastinação e, depois, por necessidade, produtividade ao máximo e volta para esse ciclo. Pela falta de constância, acabamos chegando nesses picos extremamente cansativos que demandam muita energia mental de todos nós. É tipo quando aquele seu professor passa um trabalho de faculdade, de escola, que te dá um prazo de, 3 meses para você fazer e você acaba deixando para a última semana. E quando você chega na última semana, você percebe por que o trabalho tinha um prazo de 3 meses? Então, é basicamente isso. Algo muito interessante é que a própria palavra de Deus sempre nos orienta para não postergarmos, ou seja, não deixarmos a procrastinação tomar de conta em determinadas decisões da nossa vida. Tanto no sentido espiritual, quanto em um sentido mais, digamos que, convivencionalista aqui entre nós. Veja, por exemplo, o que diz Isaías, capítulo 55, versículo 6. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto, alertando justamente para nós termos pressa em relação a determinadas coisas, para não confiarmos demais em determinados prazos e momentos que Deus coloca na nossa vida. Disso tudo, a única notícia boa é que tem uma solução para você resolver tanto o problema da procrastinação, quanto o excesso de confiança nos prazos da vida e na misericórdia de Deus. Lave a sua louça. Não pense que sua vida vai ser para sempre igual a música de Vitor e Léo, em que o céu no chão parece estar sem trânsito, sem avião. Agora é sério, eu voltei aqui da edição só para comentar que essa participação, essa pequena palhinha minha, merece um like, né? Por favor, deixa o like e comenta também nesse vídeo. 2 pontos são extremamente importantes, eu diria até que cruciais, para nós desenvolvermos na nossa vida, que é a constância e o direcionamento para o que realmente importa. Nós aprendermos que nem sempre vamos ser 100% produtivos e que em determinados momentos nós precisamos e vamos necessitar descansar é importante, mas também é importante nós termos uma disciplina organizacional, porque vai ser através dessa disciplina organizacional que eu vou conseguir, mesmo quando minha mente estagnar, quando eu estiver parado, seguir em frente, seguir fazendo aquilo que realmente importa. É somente assim que eu não vou acumular prazos, acumular serviços, ter uma bola de neve se formando na minha vida por qualquer coisa que seja. Com isso também, eu consigo resolver até a outra questão que foi traga quando eu li Isaías capítulo 55, que é nós termos os momentos, nós buscarmos enquanto podemos achar o Senhor. Através disso, de, por exemplo, agendas, cronogramas, nós conseguimos nos direcionar e também reservarmos na nossa vida momentos para aquilo que realmente importa para todos nós. O primeiro passo para nós fazermos qualquer coisa na nossa vida é nós querermos fazer. E eu acho que se você chegou até aqui, você quer fazer. Ou então você pelo menos se interessou, ficou na curiosidade para saber o que fazer. Bom, então larga de procrastinar. Abre um Google Docs, um Word, se você é mais rústico, digamos assim, pega um papel, uma caneta, escreve, coloca tudo que você precisa fazer em horários específicos e não tem muito segredo. Vai e faz o que você tem que fazer. Começa a executar. Planejamento é bom, mas não resolve tudo. E bem, se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que eu possa ter colaborado, pelo menos alguma coisa, no seu tempo e na sua vida. E no mais, me ajuda, né? Dá um like, compartilha o vídeo. Fiquem também bem com Deus, com nosso Senhor Jesus. Que Deus os abençoe.